Sejam bem-vindos ao Ecos do Passado, seu podcast sobre a história não contada. Episódio de hoje: a Revolução Francesa. E aí, pessoal? Hoje a gente vai se aventurar pela Revolução Francesa e para nos guiar nessa jornada épica, temos aqui a Maria, que, olha, manja tudo desse período. Mas antes, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. Oi, João. Valeu pelo convite. Adoro falar da Revolução Francesa. É um período cheio de reviravoltas, tanta surpresa. Pois é, surpresa, reviravoltas, porque, vamos combinar. A maioria da gente aprendeu sobre a Revolução Francesa, tipo um conto de fadas, né? Povo oprimido, um rei tirano. Aí, claro, cada da basquina. Uma história épica, emocionante. Mas será que foi só isso? Boa pergunta. Você já deu uma olhada no material que o nosso ouvinte mandou? Sim, dê uma olhada. Parece que a França, antes da Revolução, não era bem aquele cenário de caos e miséria que a gente imagina, né? João, essa é uma das coisas que mais me fascinam nesse período. A França, na verdade, era a potência econômica da Europa na época. Sério, que loucura. Mas como assim? A gente sempre ouve falar da pobreza, dos impostos altíssimos. Sim, os impostos eram uma questão importante, mas a França era rica de verdade. Para ter uma ideia, ela concentrava metade de todo o dinheiro que circulava na Europa. Tinha uma infraestrutura incrível, estradas pavimentadas, canais que facilitavam o comércio. Okay. As exportações francesas estavam bombando em 1788, um nível que só seria alcançado de novo 60 anos depois. É difícil imaginar a França nadando em dinheiro enquanto se encaminhava para uma revolução. E os camponeses? Eles não estavam passando fome. Essa é outra surpresa. Em algumas regiões, como Dauphiné, os camponeses eram donos de boa parte das terras. Nossa. Não era todo mundo que vivia na miséria como a gente costuma pensar. Então, se a França era tão próspera, o que a levou à Revolução Francesa? Era só a questão dos impostos. Os impostos eram um problemão, sim. Mas a questão não era só a quantidade, mas como eles eram cobrados. O tal do imposto TAI, por exemplo, era baseado na aparência, no status social da pessoa e não na renda de verdade. Que bizarro. Então, se você tivesse uma casa bonita ou roupas elegantes, pagava mais imposto, mesmo que estivesse duro. Exatamente. Parece piada, né? E para piorar, quem coletava esse imposto eram os tratantes, uns caras que lucravam cobrando o máximo possível, o que gerava muita revolta, claro. Faz sentido. E a igreja, ela também pagava impostos. Não, a igreja era isenta. Ah, Mas tinha um motivo. Ela mantinha uma rede enorme de serviços sociais com milhares de hospitais e escolas funcionando de graça. entendi. Ok. Então, em vez de pagar impostos, a igreja investia em serviços essenciais para a população. Isso. Interessante. Será que esse modelo seria eficiente hoje em dia? Fica a reflexão para o nosso ouvinte. Uma boa pergunta. E essa comparação entre o papel da igreja e do Estado, na época, nos faz pensar em como a gente lida com saúde e educação hoje, né? Com certeza. Mas, Maria, me fala uma coisa. E aquela famosa frase da Maria Antonieta: se não tem pão, que comam brioches. É verdade essa história? Essa clássica, mas na verdade é mais um mito. A Drainha nunca disse isso. E a escassez de pão em Paris, que teoricamente teria motivado a frase, foi manipulada por figuras como Necker e Galit. Eles controlavam a distribuição de trigo para gerar caos e revolta. Nossa, quer dizer que a fome do povo era usada como arma política. Que loucura. Pois é. E essa manipulação da informação é algo que a gente vê até hoje, né? Fica a dica pro nosso ouvinte. Cuidado com as narrativas prontas. Sempre questione as fontes. Verdade. Mas voltando à Revolução Francesa, me explica uma coisa. Qual foi o papel da convocação dos Estados Gerais nesse processo todo? A convocação dos Estados Gerais em 1778, depois de 175 anos, sem se reunir. Nossa. Foi um erro colossal. Imagina, ninguém mais sabia direito como funcionava aquela estrutura complexa, dividida em 3 estados: clero, nobreza e povo. E como era a votação? Cada estado tinha direito a um voto. O que significava que o clero e a nobreza juntos podiam vetar qualquer proposta do terceiro estado, que representava 98% da população. Que absurdo. Era basicamente uma ditadura da elite, né? Exatamente. Essa injustiça gritante foi um dos estopins da Revolução. Os representantes do terceiro estado começaram a se mobilizar, exigindo uma representação mais justa, com voto individual para cada representante. E sabe quem os apoiou? Quem? Parte da nobreza e do clero. Caramba. Influenciados pelas ideias iluministas, muitos nobres e padres acreditavam que a França precisava mudar. Ou seja, a Revolução Francesa não foi um movimento homogêneo do povo contra a elite. Exatamente. Foi uma mistura complexa de interesses, ideais e manipulações. Tinha gente de todas as classes sociais defendendo a mudança. Isso. E essa complexidade é o que torna a Revolução Francesa tão fascinante. Com certeza. Mas e o rei Luís XV, como ele se encaixa nessa história toda? Luís XV era um rei indeciso.
influenciado pelas ideias revolucionárias, mas sem pulso firme para controlar a crise. Já a rainha Maria Antonieta, austríaca de nascimento, virou alvo fácil para a fúria popular. Mas a Maria Antonieta era mesmo essa figura frívola e insensível que a história pintou. A rainha, com certeza, não era santa, mas foi vítima de muita propaganda negativa. A famosa frase do brioche, por exemplo, nunca foi dita por ela. Maria Antonieta era, na verdade, uma mulher inteligente, carismática, mas que acabou pagando um preço alto por ser um símbolo da desigualdade. E o padre Sieyès, aquele que escreveu O que é o Terceiro Estado, que papel ele teve? Sieyès foi um dos grandes articuladores da Revolução. Ele questionava os privilégios da nobreza, defendia a importância do povo e influenciou muitos revolucionários com suas ideias. Interessante como a história é cheia de nuances, né? E como é fácil a gente cair em simplificações. Com certeza, João. A Revolução Francesa nos mostra que a realidade é sempre mais complexa do que as narrativas que a gente cria. E essa complexidade, Maria, vai ficando ainda mais evidente quando a gente começa a analisar os eventos que se seguiram à convocação dos Estados Gerais. Mas essa já é uma história para a próxima parte do nosso mergulho. Exatamente. Yes. Aguardem as próximas revelações. A gente volta já já. E as coisas ficaram tensas quando o rei Luís XVI tentou impedir a Assembleia Nacional de se reunir. É mesmo? Mas por quê? Ele não tinha acabado de convocar os Estados Gerais. Quis mas parece que ele se arrependeu. Influenciado pela rainha e pelos nobres, sabe? Apavorados com a ideia de perder seus privilégios, Luís XVI mandou fechar o salão onde os representantes estavam reunidos. Queria acabar com a Assembleia antes que ela fizesse qualquer mudança. Mas ele não podia simplesmente fazer isso. A Assembleia representava o povo, certo? Exatamente. E o povo de Paris, que já estava fervendo com a crise econômica, a falta de pão, viu essa atitude do rei como uma afronta, uma tentativa de silenciá-los. A panela de pressão ia explodir. E foi aí que a Bastilha entrou em cena. Isso aí. A Bastilha, uma antiga prisão, símbolo da opressão real, se tornou o alvo da fúria popular. No dia 14 de julho de 1779, uma multidão invadiu a fortaleza, libertou os prisioneiros, tomou as armas. Que dia? A queda da Bastilha marcou o início da Revolução Francesa para valer. Essa data ficou para a história, um momento decisivo. E o rei, como ele reagiu a tudo isso? Acuado, ele não teve escolha a não ser reconhecer a Assembleia Nacional. A França entrava numa nova era, a promessa de liberdade, igualdade e fraternidade. Uau, que reviravolta. Mas Maria, esses ideais tão bonitos, eles se concretizaram na prática. Aí que a coisa complica. A realidade, bem mais complexa e, em muitos momentos, brutal. A Revolução Francesa teve seus momentos de glória, mas também mergulhou em períodos de violência extrema. É verdade. A gente não pode esquecer do período do terror. Mas antes de falarmos sobre isso, acho importante entender o que aconteceu depois da queda da Bastilha. O que a Assembleia Nacional fez. Bom, a Assembleia, agora transformada em Assembleia Nacional Constituinte, começou a trabalhar numa nova Constituição para a França. Certo. E um dos documentos mais importantes que surgiram desse processo foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa eu já ouvi falar. Inspirada na Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Isso mesmo. A Declaração Francesa defendia a liberdade individual, igualdade perante a lei, o direito à propriedade, princípios revolucionários para a época. Imagina o impacto disso na sociedade francesa. Nossa, às vezes é um choque para a nobreza, né? Perder seus privilégios, assim, de uma hora para outra. Com certeza. E a declaração não parou por aí. A Assembleia Nacional também aboliu os privilégios da nobreza e do clero, que passaram a pagar impostos como qualquer cidadão. Ou seja, o fim do feudalismo na França. Não. Uma mudança radical. Radical e que gerou muita resistência. Os nobres, apavorados, começaram a fugir da França, buscando apoio em outros países para uma possível contra-revolução. A situação estava longe de ser pacífica. E o rei Luís XVI, como ele reagiu a tudo isso? Luís XVI, pressionado pela rainha, pelos nobres, relutou em assinar a Declaração dos Direitos e a nova Constituição. Ele ainda se agarrava ao poder absoluto. A situação se agravou quando, em outubro de 1792, uma multidão invadiu o Palácio de Versalhes, exigindo pão e a volta do rei para Paris. A famosa Marcha sobre Versalhes. Que momento histórico. E o rei, ele cedeu às demandas do povo. A contragosto, ele acabou assinando a Constituição e se tornou um rei constitucional com poderes limitados. Mas a desconfiança em relação a ele só aumentava. Ingênua pressão, né? Um rei absolutista, acostumado a mandar em tudo, de repente tendo que se curvar à vontade do povo. Deve ter sido difícil para ele engolir essa mudança. Sem dúvida. E para piorar a situação, Luís XVI, incentivado por nobres exilados, tentou fugir da França com a família em 1791. Sério? Ele tentou fugir, mas ele conseguiu. Não, a fuga foi um fracasso. O rei foi reconhecido e preso na fronteira. Esse episódio selou o destino dele,
Mostrou que ele não estava disposto a aceitar o novo regime. Depois dessa não tinha mais como voltar atrás, né? Exato. A partir daí, a monarquia estava com os dias contados. E com a França em guerra contra a Áustria e a Prússia. Guerra. Mas por que a França entrou em guerra? Os outros países europeus, monarquias absolutistas, estavam apavorados com a Revolução Francesa. Eles temiam que as ideias revolucionárias se espalhassem pelo continente, sabe? Ameaçando seus próprios regimes. Então a Revolução Francesa era vista como uma ameaça. Que irônico, né? Eles queriam espalhar a liberdade, mas acabaram provocando medo. Pois é, a história, né, cheia dessas ironias. Mas a verdade é que a França, além de lutar por seus ideais, também tinha interesses expansionistas. Napoleão Bonaparte, que já se destacava como general, liderava as tropas francesas em vitórias importantes contra os inimigos da Revolução. Napoleão, o grande estrategista, o futuro imperador. Ele já estava em cena nessa época. Sim. E sua ascensão meteórica, impulsionada pelas vitórias militares, seria um dos fatores que levariam ao fim da Revolução e ao início de um novo capítulo na história da França. Mas, antes de chegarmos a Napoleão, precisamos falar sobre um período sombrio da Revolução, o terror. Na verdade, esse é um capítulo que não podemos ignorar. Mas vamos deixar essa conversa para a próxima parte do nosso mergulho. Até já. E voltamos para a última parte do nosso mergulho profundo na Revolução Francesa. Maria, na parte anterior a gente viu como a Revolução, né? Saiu do controle do rei, mergulhou no caos do terror e aí abriu o caminho para a ascensão de Napoleão. Que história intensa, hein? Intensa é pouco. A Revolução Francesa foi um turbilhão de emoções, ideais, violência. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos tentar entender o legado desse período, né? Tão complexo, tão controverso. O que restou de tudo aquilo? A França e o mundo, será que realmente mudaram depois da Revolução? É pergunta que não quer calar, né? Afinal, tanta coisa aconteceu. Será que os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade sobreviveram ao terror? E a ascensão de Napoleão? Bom, uma coisa é certa. A Revolução Francesa deixou marcas profundas na história, mesmo distorcidos durante o terror, né? Esses ideais inspiraram movimentos sociais, revoluções no mundo todo. Então podemos dizer que a Revolução Francesa plantou sementes que germinaram em um dos lugares, tipo um efeito dominó. Exatamente. As ideias revolucionárias se espalharam pela Europa, pelas Américas, influenciando a luta por direitos civis, a abolição da escravidão, a independência de colônias. Nossa, que impacto. E na França? Quais foram as mudanças mais duradouras? A França nunca mais seria a mesma. A monarquia absolutista foi varrida do mapa, dando lugar à ideia de um governo baseado na soberania popular. O poder passou a emanar do povo e não mais de um rei todo-poderoso. Uma mudança e tanto. E o que dizer do fim dos privilégios da nobreza e do clero? A abolição dos privilégios feudais foi um marco para a igualdade social, abrindo caminho para a ascensão da burguesia. Imagina, uma sociedade onde todos, pelo menos em teoria, tinham os mesmos direitos e deveres. Pelo menos na teoria. Mas e o terror, Maria? Como conciliar esse período de violência extrema com os ideais de liberdade e igualdade? O terror foi, sem dúvida, uma página sombria da Revolução Francesa. Mas é importante entender o contexto da época. A França estava cercada por inimigos, com medo da contra-revolução. O clima de paranoia, de desconfiança, tomou conta do país. Então, podemos dizer que a violência gerou mais violência, tipo um ciclo vicioso. Infelizmente, sim. E o terror nos mostra que a busca por um ideal, por mais nobre que seja, pode levar a excessos e atrocidades. É um alerta pra gente, né? Mesmo com as melhores intenções, é preciso ter cuidado para não cair em extremismos. Verdade. A história da Revolução Francesa nos ensina que a construção de uma sociedade mais justa é um processo complexo, cheio de desafios, e que a liberdade e a igualdade não se conquistam da noite para o dia. Com certeza. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, mas também um alerta para os perigos da radicalização, da intolerância, do autoritarismo. E o que dizer da ascensão de Napoleão? Ele representou a continuidade ou a ruptura com os ideais da Revolução. Napoleão é uma figura complexa, cheia de contradições. Ele se aproveitou do caos pós-revolucionário para chegar ao poder, mas também consolidou muitas das conquistas da Revolução, como a igualdade perante a lei, a meritocracia. Então podemos dizer que Napoleão foi um ditador iluminado, um déspota esclarecido, como alguns historiadores o chamam. É uma forma de ver. Ele espalhou os ideais da Revolução Francesa pela Europa, modernizou a administração pública, criou um código civil que influenciou diversos países, mas também travou guerras, conquistou territórios, impôs seu domínio sobre outros povos. Napoleão realmente personifica as contradições da Revolução Francesa. Um personagem fascinante. Com certeza. E a Revolução Francesa como um todo nos mostra que a história não é linear, que não existem heróis ou vilões absolutos. O passado é um terreno cheio de nuances, de interpretações. E por isso mesmo, tão fascinante de estudar, né?
Maria, muito obrigado por nos guiar nesse mergulho profundo na Revolução Francesa. Tenho certeza de que nosso ouvinte aprendeu muito com a sua expertise. O prazer foi meu. E para quem quiser se aprofundar ainda mais no tema, fica a dica de leitura: A Revolução Sanguinária, de Louis Madelin, e Os Intelectuais da Revolução Francesa, de Daniel Roche. Excelentes sugestões. E com essa dica, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na Revolução Francesa. Esperamos que eles tenham gostado da viagem. Valeu, Maria. Até a próxima! Até mais.